Fala turma, sejam bem-vindos a mais um episódio da Combicast. E dessa vez eu estou com um convidado mega especial, meu amigo e COO, porque eu gosto de testar meu inglês de vez em quando, da Sena Brands, Thiago. E aí, Thiago? Grande Cadu. Prazer te receber aqui na Combicast. Primeira vez que você vem aqui na Kombi. Primeira de muitas, não tenha dúvida disso. Exatamente. Privilégio meu tá aqui. Você sabe que você é um amigo querido e pra mim e pra todo o time aqui Sena Brands é um prazer poder estar aqui com você. É recíproco. A gente tava combinando, só que aí o homem, ó, como vê que o homem é chique. Olha legal. Tava no México e ele veio, ó, também mostrou aqui a camiseta, ó. A gente Tamo veio aqui, hoje ó. de Sena. 100% alinhados, né? Inclusive essa camisa tem uma história especial, não é? Essa camisa foi exatamente a camisa da homenagem que o Sebastian Vettel fez o ano passado. Vocês devem lembrar que ele reuniu aquela turma, ele fez uma homenagem, um tributo pro Ayrton e pro Ratzenberger ali antes do GP de Imola do ano passado, para celebrar, né, a lembrança dos 30 anos do legado. E ele fez essa camisa especial aqui, né, inspirada no capacete do Ayrton. Foi a primeira vez que a gente fez a camisa com as cores 100% do capacete. E aí, antes do GP, na quinta-feira antes do GP, eles perfilaram todos os pilotos e praticamente todos os pilotos colocaram lá, vestiram a camiseta e fizeram uma corrida ali, foram correndo do grid de largada até ali onde tem a estátua do Ayrton, né, ali perto da curva Tamburello. Foi uma homenagem muito bonita e pra gente é um motivo de orgulho aqui, né? O Senna sempre, essa homenagem dos 30 anos de legado. E aí por isso eu escolhi ela hoje aqui pra estar com você, meu amigo. Ó, que especial. Mas antes da gente começar, eu tenho que falar dos meus patrocinadores. Importantíssimo. A Affinity Corretora de Seguro-Saúde, a Accor, Workcar e a Mutante. E vocês já sabem, né, que é de lei. Se inscrevam no canal, deixa o like e vem com a gente para mais uma entrevista. E Vitor, não se esqueça, rode a vinhetinha, por favor. Antes que eu me esqueça, Cadu, eu tô trazendo aqui em nome do time da Sena Brands, em nome da família Sena, alguns presentes especiais para você que não poderiam deixar de faltar. Tem aqui, ó, um boné do Nacional, esse aqui icônico, Esse né? é relíquia. É. Pera aí que eu já colocar aqui também, ó. Ó, gostei, ó. Piseira. Uma camiseta com a marca Sena, essa que o Ayrton usava sempre aqui antes das corridas, entendeu? Ó, Que lindo. super especial. Você precisa usar esse aqui em Interlagos, né? E uma das nossas pulseiras aqui do Sena 30 anos, uma pulseira que a gente sempre leva aqui como forma de lembrar. Isso é uma ação super legal que a gente fez a primeira vez na Olimpíada do Brasil em 2016. Em que a gente mandou para os atletas todos, a gente tem mandado todo o ciclo olímpico. O capacete funcionava como um QR Code que tinha uma mensagem para os atletas do Ayrton narrando a última volta da primeira vez que ele ganhou Interlagos. Olha, e era que aquela mensagem de assim, olha, fantástico. ninguém lutou mais para vencer em casa do que ele. E quando ele lembra que ele terminou só com a sexta marcha, aquela corrida difícil, e ele falou assim, olha, eu pensei em desistir, mas eu falei, vai ter que dar, de um jeito ou de outro vai ter que dar. Então que isso aqui que seja uma lembrança para você de os momentos de desafio, olha, se inspira e fala assim, vai ter que dar, de um jeito ou de outro vai ter que dar. Com certeza. Muito obrigado pelos presentes. Eu amo a família Sena Brands. Se pudesse, eu já morava num instituto. Ó, bom, você tava me contando lá no off, antes da gente entrar na Combicast, que a sua história com o Instituto Ayrton Senna começou de uma maneira meio curiosa. Conte-me. Eu tava contando, aliás, assim, o papo no off foi, eu diria que foi tão gostoso e tava um belíssimo café da manhã. Vou voltar aqui mais verdade. vezes, hein? Tava uma delícia. Bolinho, Suco, pão de queijo, tava uma delícia. Ó, a dona Andréia caprichou aqui. Mas começou, eu comecei a trabalhar direto com a família, com o Instituto em 2016. Bastante tempo. Cara. Bastante tempo. Inicialmente eu me juntei ao time do Instituto, sendo responsável pela parte de captação de recursos, fundraising, né? O Instituto trabalha para melhorar a educação do Brasil e trabalha em parceria com o setor público, mas, né, sempre transferindo conhecimento, transferindo o que é desenvolvido do ponto de vista educacional para que os educadores da rede pública possam impactar as crianças, os jovens, os educadores no Brasil todo, mas o Instituto não recebe dinheiro público. Então,
para fazer esse trabalho, uma parte importante são as doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas, mas uma parte relevante disso vem das parcerias que são construídas com essas empresas, como o Itaú, que é um parceiro super importante do Instituto, o McDonald's, a Lenovo, dentre tantas outras. E o meu trabalho, eu me juntei ao Instituto sendo responsável por liderar o time que fazia esse trabalho de construção dessas parcerias. E fiquei lá até 2019, né, ou 2020. Em 2020 foi quando a gente criou, a Sena decidiu criar a Sena Brands, e eu tive o privilégio de, junto com a Bianca Sena e parte do time que estava ali no Instituto, montar construir do zero a gente sempre brinca que é uma startup a Sena Brands, porque ela começou ali do zero, levando, né, fazendo a gestão de uma marca e de um legado magnífico que é e tão relevante globalmente como é o Ayrton, né? Uhum. Então foi nessa transição aí, Cadu, isso que eu estava contando ali um pouquinho para vocês dessa minha conexão inicial e desde 2020 estou aqui nessa, você gostou do inglês, né, do COO, mas essa posição de responsável pela parte de operação e pela parte de novos negócios e licenciamento da marca Sena, Seninha e da imagem do Ayrton. Bom, a gente estava falando sobre Sena Brands, mas a galera de casa deve estar se perguntando: Cadu, Thiago, me explique o que é... O que é isso, né? O que é isso, meu? Ah, gostei dessa pergunta, isso é muito importante. A gente fala pouco de Sena Brands porque o mais importante é falar de Sena, Ayrton Senna e Seninha. Mas o que é a Sena Brands, Cadu? A Sena Brands foi uma empresa criada pela família Sena para fazer a gestão da imagem do Ayrton, tá? E das marcas Sena e da marca Seninha. Tá? Então a gente é uma empresa hoje separada como governança, completamente separada do Instituto, porque o Instituto recebe dinheiro de doação e tem um foco totalmente em educação. A gente é um business que está gerindo imagem e marca. Ainda que exista uma conexão, porque parte dos resultados de tudo aquilo que a gente faz como Sena Brands vai para apoiar financeiramente o trabalho do Instituto, mas são governanças à parte. Eu sempre brinco que o Ayrton não está aqui para escrever novos capítulos da vida dele, né? E para a gente manter esse legado vivo, a gente precisa contar essa história, recontar esses capítulos do que ele viveu para as novas gerações. Né? E esse é um dos grandes desafios, um dos grandes propósitos da Sena Brands, que é justamente fazer esse trabalho de manter essa história, esse legado vivo, não só para a gente que viu o Ayrton correr, mas para fãs que não viram correr, mas que tem um papel importantíssimo em estar aqui hoje, vestindo a camisa, mostrando o legado, né, e ajudando a gente a perpetuar essa história. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Como é manter esse legado do Senna, que já não está com a gente há 31 anos? Como é tudo isso? Como isso é feito para também incentivar as novas gerações? Cadu, Cadu, essa é uma pergunta muito importante, porque no final do dia, um pouco do que eu estava dizendo, a gente tem um desafio enorme, né, de continuar, contar e recontar essa história, para poder conectar não só com quem viu o Ayrton correndo, mas com quem não viu ainda. E uma parte central é poder levar esse legado, essa mensagem do que ele fez, do que ele era, do que ele representava, dos valores que ele tinha. Junto com isso, também nós temos as marcas, né? Tanto a marca Sena quanto a marca Seninha. As marcas, por meio das colaborações, das parcerias, dos produtos, das experiências, elas também são uma forma de transmitir essa experiência. Né? Elas também são uma forma de se manter atual, de a gente poder se conectar com as novas gerações. Por isso, eu sempre brinco que muitas vezes ou o time de liderança da Sena Brands, a gente tem um privilégio de poder falar sobre isso, mas o jeito que você perguntou para mim foi muito bacana, porque você falou assim, como é que é isso? E no final do dia isso é um grande... Curiosidade, né? É um grande trabalho de equipe, Cadu, porque o Ayrton tinha uma frase que era muito legal, ele falava assim que, uma certa vez ele disse, olha, quando eu ganho uma corrida, quando eu ganho um campeonato, de certa forma é como se eu tivesse terminando um trabalho que começou muito antes, lá na fábrica, no desenvolvimento do carro, no desenvolvimento do motor, alinhamento, do planejamento dos pneus e assim por diante. E é como se eu estivesse terminando esse trabalho.
E é um pouco do que a gente, de como a gente trabalha como Senna Brands, né? E não só nós como time, mas pessoas como você, que tem um papel super importante em comunicar, em manter viva essa história do Ayrton, que eu diria que são membros honorários do time, membros honorários né, do grupo, para ajudar a transmitir essa mensagem. Selinho Ayrton Senna tá sempre aqui. Tá aqui, ó, Senna sempre, tá Com aqui certeza. tá aí do lado, ó. Um monte de coisa. E justamente para promover isso, vocês fazem vários eventos. Tem a série da Netflix, que quem não acompanha, acompanhe, pelo amor de Deus, porque é uma série fantástica. Quantas vezes você assistiu a série? Muitas vezes. E chorar, eu devo ter chorado. Você sabe que eu tinha o mesmo problema em casa. Toda vez que eu assistia a série, batia um vento no olho que deixava o olho com lágrimas. Um vento diferente. É, um vento diferente. É. O Senna Tower, vários outros projetos, Ayrton Senna. Eu queria saber como isso começa e como isso é importante tanto para marca Senna evoluir ainda mais, expandir. Cadu, essa pergunta é muito legal e acho que ela de certa forma, é até importante dar um passo para trás nisso, né? Que é... A gente estava no café da manhã, estava batendo papo, e a sua mãe Andréa perguntou: Thiago, por que o Ayrton inspira tanto as pessoas, né? Da onde vem essa paixão? Tem alguém igual no mundo? Todo lugar, cara. É um negócio... Tava te contando do México agora. Eu tava andando lá no México, no GP, e olha, depois da Ferrari e da Red Bull, que tinham realmente muitas camisetas, bonés e coisas do gênero, eu arrisco dizer que a terceira marca que tinha, a terceira imagem que mais tinha camiseta, boné, itens, era o Ayrton. Caraca! Entendeu? Então essa força, ela é global. E por que isso? No Japão, você tava me contando, o pessoal lá da Honda, não sei se pode falar, mas o pessoal da Honda, cara, eles quando viram que... Claro, você é o que tá representando. Quando viram que era o Senna, cara, um negócio assim... No Japão essa história é super legal, porque eu tive o privilégio de conhecer Suzuka com o time da Honda esse ano, e quando a gente chegou lá, uma das coisas, o primeiro carinho com que eles receberam de ter a oportunidade de ter contato, né, com a estrutura da Senna Brands, alguém que estivesse representando a marca, eles têm um carinho enorme pelo Ayrton. Mas teve um fato até super engraçado, super especial, porque foi quando a gente chegou, a gente conheceu o Suzuka, e aí tinha a responsável, como se fosse a gerente de hospitalidades, tá? Uma pessoa sênior dentro da estrutura que fez questão de me receber, conversou, mostrou tal. No final do passeio, ela veio com uma foto. E ela veio uma foto de 91, 90, não sei exatamente a data, Tranquilo. mas uma foto com o Ayrton. E ela fez questão de me mostrar e falou assim, olha aqui, ó. Ela estava mostrando ela no início de carreira, junto com o Ayrton lá em Suzuka. E para ela, aquele momento era um momento super especial de poder ter contato com alguém que tivesse, né, que tivesse levando a imagem da marca. Isso é realmente muito especial. E para nós um super privilégio, sabe, Cadu? Todo Muito mundo mesmo. tem alguma história com Senna, por exemplo. Meus pais se conheceram no dia 1º de maio, mas Não sabia disso. não sabia? Não sabia disso. Então, ó, Olha só. conheceram no dia 1º de maio, aí eles ficam brincando comigo até hoje. Que deve ser por isso que eu tenho uma paixão tão grande pelo automobilismo. E isso é muito legal, essas histórias. Você tem alguma história? Eu tenho algumas boas histórias, assim, não só que eu tenha vivido junto com né, ao longo desses quase 10 anos com a marca, mas histórias pessoais da minha infância. Eu lembro, pra gente acordar domingo de manhã para assistir as corridas, meu pai sempre foi um fanático por Fórmula 1, né? Então eu lembro do ato de a gente... Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade pequena, e eu lembro da Ilha gente... Solteira. Ilha Solteira, a grande Ilha Solteira, exatamente. Grande Ilha Solteira, cara. E eu lembro a gente acordando de madrugada para assistir os treinos e as corridas. Então esse era o momento de... eu perdi minha mãe muito cedo, então meu pai criou a minha irmã e eu sozinho. Então é um super desafio para um pai, né, com crianças pequenas em casa. E o nosso momento de conexão muitas vezes era na frente da TV assistindo as provas de Fórmula 1. Cara, que legal. Então, para mim tem um sentimento, acho que eu nunca tinha falado isso com ninguém, assim, de uma maneira
Primeira vez? Primeira vez. Tinha falado isso muito em círculos fechados. Mas você é amigo, você é de casa. E essa conexão, ela é uma conexão muito especial. E ao longo desses 10 anos, né, Cadu, assim, envolvido com Marca Sena, com a Ayrton, com o Instituto, eu tive a oportunidade de presenciar alguns casos, algumas situações, assim, de muita paixão das pessoas. Né? Vou contar um caso engraçado. O ano passado a gente chegou em Imola, né, para celebrações do GP, do legado. Estávamos eu e a Ana, a nossa CMO, e a gente estava levando 2 réplicas de capacete. Tinha muita coisa que a gente estava levando, aquele caixa, um monte de coisa. Então eu tinha reservado um carro grande para a gente poder se locomover lá. E quando a gente chegou, a moça falou, olha, os carros estão todos alugados. Não tem só um carro pequenininho. Não vou falar a marca aqui do carro para não criar nenhum problema com ninguém. Mas se quiserem um dia apoiar a marca, estamos aí. E aí, não tinha carro. E eu tentando conversar com ela, explicando que eu tinha reservado com antecedência, ela falou, olha, sinto muito, é fim de semana do GP, a gente tem pouco carro e não tem carro. E aí era uma senhora, era uma moça mais ou menos da minha idade, estava falando com ela em inglês, era italiana. Em um determinado momento eu falei para ela, eu falei, moça, olha ali. Mamma mia, né? Eu mostrei para ela, falei, olha, tá vendo naquela caixa, tem um capacete do Ayrton, como é que eu vou levar, né? É uma caixa de madeira que estava muito bem protegida. Eu falei, como é que eu vou levar aquela caixa dentro desse carro? Não vai caber, eram 2. Aí ela parou, olhou para mim e ela falou assim, Ayrton Senna? Eu falei, sim. Ela olhou assim pra mim e falou, olha, eu trabalho na Senna Brands, trabalho com a família Senna. E comecei a contar a história do porquê que a gente estava lá. Essa mulher, ela parou e ela ficou durante uns 20, 25 minutos contando pra mim. Ela tinha nascido ali de uma cidade do lado de Imola, ela contando que ela junto com o pai ia assistir a corrida. E ela foi me contando toda a experiência dela e a conexão que ela tinha com o Ayrton e o quanto até hoje para ela o Ayrton era importante. E no final da história, ela pegou, ela falou assim, olha, ela olhou do lado e falou assim, olha, vou fazer uma coisa. Ela pegou o carro, era um outro carro reservado para alguém, que era um carro depois maior que cabia. Ela falou assim, vai embora daqui rápido antes que alguém pegue esse carro e reclame. E a gente saiu de lá com um carro que cabia tudo aquilo que a gente estava levando. Cara, que história fantástica. E assim, todo mundo tem uma história, como eu falei, seja com a música, tema da vitória, ou alguma vitória que mexeu, e isso é muito legal da gente falar, isso né? É muito especial. Mas acho que, e até voltando na tua pergunta, você falou assim, por que o Ayrton inspira tanto as pessoas, né? E eu acho que tem um elemento central nisso, que é, ele inspira não porque ele foi muito rápido, um baita piloto, ou, na minha opinião, o mais rápido de todos os tempos, mas houve outros pilotos muito rápidos que vieram antes, vieram depois, né? Mas ele inspira até hoje, ele cria essa conexão pela maneira como ele fazia as coisas, Cadu, sabe? Ele encontrou dentro da corrida, ele encontrou dentro, né, das corridas de Fórmula 1, do motorsport, a conexão com a essência dele, a conexão com a paixão dele, né? Ele se conectou com a essência, com a verdade, com o propósito de vida dele. E é isso que a gente... Essa maneira de dedicação, de paixão, de excelência em tudo que ele fazia, é o que a gente entende que inspira as pessoas até hoje, e é o que a gente, como marca, procura levar em cada uma das construções de parcerias que a gente faz. Você citou aqui o Senna Tower, você citou a série da Netflix, tô vendo aqui o Lego, a gente tem as parcerias com Tag Heuer, com Ducati, tem muita coisa legal também acontecendo ano que vem. Tá? Inclusive já. Eu sei que você vai me colocar numa saia justa já, eu vou tentar escapar aqui, mas todas essas parcerias, né, elas têm um elemento em comum, que essa é a experiência. A gente não está só colocando a marca em evidência. Produto. Não. A gente está sempre pensando o que esse produto faz, né? O que esse produto leva para o consumidor. Né? O que é a essência, o que ele está levando. E acho que é isso que faz com que ao longo desses mais de 30 anos de marca, né? 31 anos sem a Ayrton aqui, a gente conseguisse fazer com que, num grande trabalho de equipe, obviamente, mas que a gente conseguisse manter legado, história, imagem cada vez mais e mais visível. Fora que você contou um fator muito peculiar, assim, todos os eventos onde tem um lançamento, cara, parece que o Senna tá ali. A gente brinca isso.
Hoje de manhã aqui em São Paulo tá um caos, né? Choveu de manhã. Nossa, E eu tava falando com o Cadu justamente sobre isso. Eu falei assim, todo evento especial nosso, toda coisa que é relevante, quando a gente tem uma conexão falando de Ayrton, ou o lançamento de uma parceria, ou assinatura de um contrato, ou um bate-papo com um amigo a gente entende que é uma forma... E chove nesses momentos, tá? Chove. Imola, o ano passado, nesse evento do Vettel que eu falei, a gente fez um pouquinho antes daquela foto que o Vettel fez, a gente tinha lançado uma parceria com a Ducati. Moto Ducati. Com a moto Ducati, nós lançamos uma moto, foram 341 motos que foram vendidas em 48 horas, globalmente. Super sucesso. Caraca! Mas aquele dia, tava com o tempo meio nublado, meio chovendo, um pouquinho antes do lançamento da moto, parou de chover. Então a gente fez lá no pit lane, montou a moto. A hora que o pessoal começou a falar, começou a chover. Mas assim, chover que a gente não escutava o microfone. Eu tava de guarda-chuva, eu só não molhei do ombro pra cima, o restante tava ensopado. Terminou a apresentação, parou de chover. Cara, Juro por Deus, parou de chover. que loucura! Parou de chover, a gente terminou as falas, as entrevistas, a gente foi até o grid, tava o Vettel com todos os pilotos, todo mundo perfilou. Se vocês lembrarem, naquela foto tá tudo normal, tá sol. Bonitinho. Tá? Lindo. O Vettel terminou a fala dele, ele fez uma fala muito bonita, lembrando do legado do Ratzenberger e do Ayrton para os pilotos, o papel que eles tinham, né, perante as novas gerações. Ele termina essa fala, eu até arrepio quando eu conto essa história, e ele fala assim, e chamando os pilotos, tinha pilotos também de Fórmula 2 que iam correr, e ele chama os pilotos para correr, começa a chover. Mas começa a chover de novo, de uma maneira, assim, copiosamente, muito, muito forte. Era como se o Ayrton estivesse lá, Presenciando, né? Tudo. A gente interpreta desse jeito a maneira como a gente sente, né? Essa bênção dele em relação àquele momento especial. E aí eu lembro, a gente estava chegando depois, a gente entrou, a gente estava de terno, estava de blazer, não estava correndo. E aí depois a gente foi de uma van até próximo da Tamburello, a gente desceu da van, eu lembro o Lewis voltando, tava parecendo... Lewis, amo Lewis. O Lewis Hamilton, totalmente molhado, a gente cruzou com ele, ele parou para conversar com a gente, todo mundo ensopado. E depois da corrida e da fala dos pilotos, o tempo abriu de novo. Então, e hoje tava chovendo no caminho para cá. Abriu de novo. E abriu de novo agora. Então, sorte aí, ó. Você tá com a gente. Obrigado, chefe. Tá aqui, né? Obrigado, chefe. Agora chegou a hora, aquela hora que você falou que não tem como escapar. A gente tava falando de projetos no âmbito nacional, mas vocês têm algumas coisas pro âmbito internacional. Tem muita coisa legal, Cadu, tem muita coisa legal. A gente como marca tem feito um trabalho muito sólido, né, e consistente de conversar com as novas gerações e de expandir a presença da marca, não só aqui no Brasil, né, e aqui no Brasil é impressionante, a gente tem 96% de awareness, a gente tem medido isso com pesquisa. Awareness? O que é awareness? Awareness é uma boa palavra, de reconhecimento de marca. Tá? Boa. Então, ainda, a gente sempre brinca que os 4% normalmente são as crianças ainda que estão na fase inicial, pequenininho, que não aprenderam a falar, então ainda não sabem quem é a cena, mas esse reconhecimento de marca e presença dele, mesmo ele não estando aqui há 30 anos com a gente, é impressionante. E a gente tem medido e tem acompanhado isso internacionalmente também. Muito com o trabalho de, aproveitando esse momento especial que a Fórmula 1 está vivendo no mundo, né? Especialmente nos Estados Unidos, esse crescimento da Fórmula 1 com um público mais jovem. Las Vegas. Você imagina... Estados Unidos. Estados Unidos a gente hoje tem 3 provas. Tem Miami, tem Austin, tem Las Vegas. E são grandes espetáculos. México é um evento que eles colocam 450 mil pessoas. Ainda mais com o Tcheco que vai voltar agora. E volta o ano que vem. Então, a gente tem esse momento muito especial e muito icônico da Fórmula 1. E o Ayrton é muito querido. Dentro desse... Não só pelos pilotos atuais, mas cada vez mais pelo próprio público que ainda não o conhecia, né? Esse público, essas novas gerações. Então a gente tem feito esse trabalho em expandir esse legado muito conectado com essa essência nossa de
inspirar as pessoas a se tornarem a melhor versão, né, por meio de produtos, parcerias, serviços, experiências. E a gente tem um plano e de algumas coisas bacanas que estão para acontecer, nem tudo eu posso contar ainda, mas eu prometo que eu volto para te dar o furo em primeira mão quando tiver aqui os alunos para fazer. Que moral, hein? Você tá maluco? Mas a gente tem coisa boa pro ano que vem, tem coisa muito legal acontecendo. Legal. Eu quero saber, então tá combinado aqui. Promessa, tá combinado. Aí. Promessa. Uma vez, só pra gente fechar, eu tava olhando seu podcast essa semana, e junto com o Candrevas, que inclusive a gente tava falando off, e você falou uma frase da Viviane Senna, que eu não me recordo exatamente, que é: o Senna é um canhão de luz, e eu tenho que espalhar isso. Na sua visão, isso está sendo bem espalhado? Como é pra você olhar tudo que foi construído lá atrás e ver como é que tá agora? Essa frase é uma frase da Viviane, uma frase muito, muito forte dela, Cadu, quando ela contando o que inspirou ela e a família Senna a criar um instituto, né? Em que o Ayrton era um canhão de luz, né? E que essa luz precisava ser focada em alguma coisa que fizesse, que fosse ajudar o Brasil a se transformar num lugar melhor, né? A melhorar. O Ayrton, ele tinha muito orgulho de ser brasileiro e ele tinha uma preocupação legítima em fazer com que o Brasil melhorasse, e ele entendia que isso tinha um elemento central nisso, que era fundamental. Era educação, e que isso deveria começar pelas crianças, né? Tem até uma entrevista no Roda Viva dele, ele falando da responsabilidade que ele sentia em relação a transmitir bons exemplos para as crianças. Tem o Seninha hoje como desenho. Exato, Seninha que foi lançado pelo Ayrton ainda em vida para transmitir bons valores e ajudar as crianças, né, as crianças de primeira infância no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como amizade, trabalho em equipe. Então, essa preocupação toda da família lá atrás, e hoje, né, quando eu vejo, eu tenho tido o privilégio de estar com eles nesses últimos quase 10 anos. E teve muita gente incrível, muita gente boa e muitos parceiros incríveis ao longo desses 30 anos de história, né, Cadu? Então, eu olho, eu vejo o que a gente como time, o que a gente como grupo tem feito, e eu sinto muito orgulho. Eu ainda vejo, eu sempre brinco com o time que tem e a Bianca Senna fala muito isso também, de os desafios que a gente tem para o futuro, para continuar relevante, mas quando a gente olha para trás o que a gente percorreu até aqui, eu acho que ele estaria orgulhoso da gente. Eu me sinto orgulhoso pelo que o time, todos nós, a gente tem conseguido fazer, e sinto agradecido por estar tendo, por exemplo, a oportunidade aqui de fazer esse bate-papo contigo hoje. Pô, obrigado. Eu que agradeço. É muito especial mesmo. Você é um amigo muito especial para mim. Muito obrigado pela entrevista. Thiago, não tenho palavras para agradecer. Eu que te agradeço. Adorei bater o papo com você, e quem sabe a gente não se vê, sei lá, numa próxima visita ao instituto. Quem sabe? Você tá ali, o escritório da Senna Brands é sua casa. Você tem portas abertas lá sempre, vai ser um prazer. Eu sei. Ou quem sabe dentro das pistas até. Ou dentro das pistas, com certeza. Aí melhor ainda. Com certeza. Ó, fala pra galera ali por onde te seguir, por onde achar a Senna Brands. Ó, a gente tem 2 perfis hoje no Instagram, tem o Senna Brasil e o Senna Global. Você pode ter todas as novidades da marca. Tem os perfis também, para quem é fã e gosta de produto, tem o perfil da Senna Shop. E tem as lojas, tanto a loja aqui no Brasil, a senashop.com.br, quanto a Senna Shop Global, que é senashop.com. São produtos incríveis, e essa é uma forma de se manter atualizado de tudo aquilo que está acontecendo sobre a marca Senna. Corre lá, já segue o Thiago também. Tudo bem. Thiago Fer, eu tô aprendendo com o Cadu aqui, né, gente? Thiago Fer 31, tá lá, pode seguir. Sempre as coisas as novidades, as coisas bacanas estão postando lá para compartilhar com os fãs de velocidade. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.